Olá, muito boa tarde. E Deus em nós? A questão dá o tom para um ciclo de conversas que hoje se iniciam na Capela do Rato, em Lisboa. Serão conduzidas por Maria João Avilés, que está connosco neste dia e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa e também da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. Noor e Gazel são duas crianças sírias que vivem prisioneiras de um mundo que colapsou. Mais de uma década de guerra transfigurou o país. Ainda há medo, as ruas onde se travaram batalhas brutais são ainda uma ameaça e estas duas crianças vivem quase todo o tempo fechadas em casa, numa casa onde falta também quase tudo. Por isso, para elas, é muito bom quando podem sair a caminho da igreja, a caminho, por exemplo, dos campos de férias. É que nessas ocasiões é como se todas as janelas se abrissem e elas pudessem descobrir que há beleza no mundo para além das ruínas da rua onde vivem. منيح انه خلصت الحرب يعني كثير عالم عم بتموت وعم تدمر بيوتها وكثير في عالم تهجرت يعني من البيوت بس كمان بهالزمن مو منيح لا ابدا الاولاد اللي بعمري وبعمر غزل مثلا ما عندهم شيء يقدروا ما بيقدروا يطلعوا يلعبوا بالشارع كمان خطف وبيتعلموا شغلات سيئة من الشارع. دور العزف هو مهم لاقي حالي هيك حابيته يعني هو مجال كتير حلو بيعبر عن مشاعر الأشخاص. ما بقدر اشتري آلات لأنه سعرهم كتير غالية وهن للكنيسة يعني نحن بنتدرب فيهم بالكنيسة. إذا نحن ما عنا غير الكنيسة نقدر نروح عليها نتعلم منها شغلات فإلها دور كتير مهم. مثلا لما ياخدونا على المخيم نحن ما بنقدر نطلع على مطارح تانية غير بالمخيم هذا. لما نطلع المخيم أول شيء بنحس هيك شوي إنه تغيرنا طلعنا من هذاك الجو. بحس إنه هي الحياة مو دائما كئيبة مو دائما معنا حلوة في شيء أحلى بيقربنا أكتر من يسوع وهيك. بدي أقول شكرا عن جد للACL من القلب لأنه أتمنى إن كنت تكملوا بهذا الشيء. شكرا لأن ساعدتونا عشان نطلع مخيمات. Há beleza lá fora e isso aproxima-nos de Deus, dizia-nos mesmo agora Noor. Nos campos de férias de que fala esta criança síria são patrocinados pela Fundação AIS. Só neste ano de 2023, quase 11.600 crianças puderam participar nestas iniciativas da Igreja, puderam brincar umas com as outras, puderam rezar em conjunto, puderam perceber que há vida para além da guerra. Às vezes, basta muito pouco para fazer alguém muito feliz. A Fundação AIS está fortemente empenhada no apoio à Igreja da Síria, nesta altura tão exigente da sua história. Em causa está a permanência da própria comunidade cristã. Fica aqui o desafio para, neste Natal, se lembrar de crianças como Noor, Salmo e Gazel, que perderam já anos de vida por causa da guerra e sonham com a música, sonham com os desenhos, sonham. São cristãos nas terras da Bíblia. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
A pobreza só se combate com o envolvimento de todos os partidos políticos e cidadãos. Um apelo que saiu do 15º Fórum da Rede Europeia Antipobreza. Foi em Coimbra que este fórum juntou pessoas em situações de pobreza e estruturas sociais que dão corpo à Estratégia Nacional de Combate à Pobreza. Uma estratégia que tem de ir além das intenções e mudar a vida concreta das pessoas mais vulneráveis. É um momento, é uma oportunidade que colocamos os cidadãos que viveram ou que ainda vivenciam as situações de pobreza e exclusão social em diálogo com os partidos políticos, em diálogo com as entidades públicas responsáveis pelas mais diversas áreas, para que na primeira pessoa possam apresentar também as suas necessidades, as suas angústias, os seus anseios, mas também na sua perspectiva quais poderão ser as melhores soluções para combater a pobreza e a exclusão social. Teve um impacto significativo na pobreza em Portugal. A Rede Europeia Antipobreza identifica 20% da população portuguesa em risco. São 2 milhões de portugueses em situação de fragilidade social. Estes dados reportam-se a 2021, que saíram em 2022, e por isso temos que ter presente que estes dados não coincidem com a realidade, com o que as pessoas estão a viver no dia-a-dia. Nós trabalhamos com as pessoas através dos nossos conselhos locais de cidadãos, que nos retratam as suas angústias, as suas necessidades e as suas preocupações, sobretudo com o aumento do custo de vida, que nós todos vivenciamos e que se reflete no empobrecimento da população e com impactos muito significativos na área da habitação, na área da alimentação e por aí fora, não é? Nas mais diversas áreas. Implementada em 18 distritos de Portugal continental e na região autónoma da Madeira, a Rede Europeia Antipobreza, através dos conselhos locais de cidadãos, tem conhecimento do que se passa nos territórios e conhece também as dificuldades que as pessoas enfrentam. Estas dificuldades se devem, sobretudo, ao aumento da inflação, ao aumento do custo de vida, que se reflete depois na sua saúde mental, no seu bem-estar e na gestão diária que as pessoas fazem diariamente, tendo presente também os seus rendimentos disponíveis. Uma situação que se agrava com a conjuntura internacional, mas que, segundo esta rede, depende essencialmente de causas estruturais que geram a pobreza no nosso país. O Congresso coincidiu com a apresentação do Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza em vigor até 2025. Uma abordagem da qual se espera que supere intervenções setoriais e se detenha numa visão global da pessoa. Nós consideramos que tem que haver aqui um reforço, uma distribuição mais justa, não é? Ao nível dos rendimentos, com o aumento do salário mínimo nacional, que acompanhe também o aumento do salário médio, também um reforço do sistema de proteção social, nomeadamente ao nível do rendimento social de inserção, do complemento solidário para idosos, do abono de família, mas esta questão não é suficiente, não é? É necessário também mudar a forma como estamos a trabalhar e ter presente mais uma vez esta visão holística, esta visão abrangente e colocar, e esperamos com o plano de ação, colocar todos os ministérios, não é, em articulação e que assumam todos, não só os partidos políticos, mas todos os cidadãos, o combate à pobreza como um desígnio nacional. Foi com a entrada de Portugal para a então Comunidade Económica Europeia em 1986 que a pobreza começou entre nós a ser objetivada também como um problema público e não apenas uma questão de pobres. Porque na história da própria CEE já havia, nos países na altura, os mais desenvolvidos, a objetivação da pobreza como problema público e não dos pobres. A pobreza é um problema social da esfera pública. O que é que isto quer dizer? Que é um problema de sociedade. E a partir daí é que se começou a falar de pobreza em Portugal. Porque até essa altura, Portugal era pobre. Agora somos um país mais desenvolvido com pessoas em situação de pobreza. Há uma distinção, não é? E há políticas públicas dirigidas às pessoas que vivem, experimentam essa condição de vulnerabilidade, pobreza e exclusão. Este reconhecimento desencadeou políticas públicas específicas que nem sempre geram os efeitos esperados. A Rede Europeia Antipobreza
desde 2012 que monitoriza e aponta medidas para que esta situação se altere. Porque entendemos que não se combate a pobreza com medidas avulsas, pontuais, esporádicas, que só perpetuam a pobreza e não a resolvem. E, portanto, a estratégia é um sinal de esperança e que acreditamos que é um plano, portanto, um fio condutor, ao longo do tempo, com ações e medidas articuladas entre os vários setores, que vai conseguir combater a estrutura, isto é, as razões da pobreza. Portanto, os fatores que criam a pobreza. Porque senão estamos sempre a combater os sintomas e não vamos às causas do problema. Portanto, para nós, a erradicação da pobreza exige políticas que sejam estruturais e que tenham em conta a multifacetadas dimensões da pobreza. Olha, o Papa Francisco tem uma expressão muito interessante e bonita, que é: a pobreza é como um poliedro. Isto é, não há só uma face, são várias faces. Os responsáveis entendem ainda que é necessário trabalhar a nível local, envolver autarquias e instituições sociais. Isto porque o rosto da pobreza varia muito segundo a sua territorialidade. Estes são temas disponíveis e que pode acompanhar em agência.eclesia.pt. Agora, as conversas de Maria João Avilés na Capela do Rato e Deus em Nós trará alguns nomes que são também experiências de igreja e sensibilidades perante o fenómeno religioso. Maria João Avilés, muito obrigado por estar aqui entre nós. Eu é que agradeço. Bom dia. Que conversas são estas que começam já mais logo? Estas conversas vêm na sequência de outras que eu tinha feito a pedido do agora cardeal Tolentino, que esteve na Capela do Rato e conversávamos bastante e colaborávamos um pouco. E um dia ele propôs-me fazer uma série de conversas que tivessem, de algum modo, uma aproximação a Deus, Deus lá dentro, Deus presente, e fizemos. E não correu mal. E o padre António Martins, que é agora o capelão da Capela do Rato, sugeriu-me fazer uma reedição, se quiser, ou uma continuação. E então escolhi pessoas, por acaso, um pouco mais novas e que as pessoas conhecem. E porquê? Porque se em casa do Pai há muitas moradas, Deus também tem muitas formas de falar connosco. Imensas, através de um sinal, de um murmúrio, de uma provação, de uma surpresa. Mas era interessante saber como é que nós falamos com Deus, como é que nós trazemos Deus em nós. E depois pareceu-me que era interessante, talvez ainda mais, saber como é que as pessoas que têm visibilidade pública, que estão expostas, que a pessoa da rua conhece, ou admira, ou não admira, mas que são, publicamente também, têm uma ligação a Deus, são católicas ou não são praticantes, mas Deus está presente nelas. Como é que elas sinalizam essa presença de Deus nelas? E se até se querem sinalizar? Por exemplo, é-me interessante saber e partilhar esse saber com as pessoas, se elas acolherem ao nosso convite do Padre António Martins e meu, se houver a graça de uma inspiração, como é que um músico transmite e o que transmite é tocado por Deus ou é independente de Deus? A fé pode iluminar a criação ou pode atrapalhá-la? E pela Capela do Rato vão passar estas sensibilidades, porque vão ter artistas, músicos, sim, jornalistas, como é hoje o caso. Exatamente, como é o caso. Hoje vai ser o jornalista e meu colega, e de quem eu gosto muito, o Sebastião Bugalho, que ocupa muito o ecrã e que agora até escreve no Semanário Expresso, portanto está duplamente presente no espaço público e que se afirma católico. E no outro dia até disse uma coisa muito interessante: quando é que desliga o telemóvel? Ele disse: quando isto e na missa.
E o que eu achei duplamente interessante, porque tocam muitos telemóveis na missa. Mas, portanto, é uma pessoa que pode transmitir, se há uma responsabilidade, se ele pensa, eu posso de alguma maneira, não é ser exemplar, nem beato, não é nada disso. É se há uma responsabilidade por se acreditar num Deus, por tentar cumprir os mandamentos, por gostar de fazer parte do rebanho de Deus. Era isso que eu procurava saber. E também vou ter uma pintora, que é a Hilda David, que eu nem sequer sei se é católica praticante, mas que é uma pessoa tocada por Deus e que tem uma pintura muito bonita na própria Capela do Rato. Depois vou ter uma pessoa que eu considero talvez quase um sobredotado, que é o músico Martim Sousa Tavares, filho da Laurinda Alves, que é uma pessoa muito conhecida, e do jornalista Miguel Sousa Tavares, meu colega, e o Martim tem que ser tocado por uma graça, que eu lhe vou perguntar se tem alguma coisa a ver com Deus, se é o transcendente, como é que se toca, como é que ele se relaciona com o sagrado, quando ele está a reger uma missa de Bach, ou de Handel, ou de Beethoven, que estão plenas de Deus lá dentro. Ele próprio a reger está cheio de Deus ou não pensa nisso? Como é que ele caracteriza esse passar quase para a transcendência, que é reger uma obra, como são, por exemplo, essas missas? E depois também ainda vou ter, posso dizer ainda... Sim, claro. Eu queria só dizer que o Martim Sousa Tavares, isto é às quartas-feiras às 19 horas, 4 quartas-feiras de novembro, mas o Martim, por causa justamente de reger 2 orquestras, uma em Idenha Nova, outra no Algarve, teve uma coisa importante e é dia 20 de novembro e não 22. Claro. Mas depois vou levar também, a propósito das esplendorosas jornadas a que o país assistiu, e penso que muito mais que o país, as Jornadas Mundiais da Juventude, eu vou levar 2 pessoas que estiveram diretamente, que têm Deus dentro delas e que estiveram diretamente relacionadas com as jornadas, que é a Matilde Trocato, que, por exemplo, ensinou aquela via sacra extraordinária, trouxe a liturgia para os dias de hoje, fez uma obra de arte inserida naquilo que se vê em palcos e em óperas só que lá está, tinha Deus lá dentro. E portanto eu achei que era interessante, porque há ainda coisas a saber sobre os bastidores das jornadas. E o David Lopes, que é um gestor muito conhecido e que agora acabou de publicar um livro sobre o Japão, mas que foi o representante da Câmara nas jornadas e que teve a ver nos bastidores com que tudo aquilo que correu tão bem, corresse tão bem. E é muito inspirador para aqueles que irão participar também a assistir, não é? Sim. É muito inspirador. Espero, isso é a minha perceber como é que os outros experienciam esta sensibilidade pelo transcendente, não é? Exatamente, mas foi isso, é exatamente isso. Está a perceber muito bem o que é que eu estou a querer fazer, porque foi exatamente isso que me mobilizou ou que me desafiou a como é que os outros vivem Deus e como é que os outros que são públicos, portanto há uma responsabilidade, a gente não está de qualquer maneira numa televisão, não entra em casa de qualquer pessoa de qualquer maneira, não rege uma orquestra de qualquer maneira, não joga futebol de qualquer maneira. Como é que uma pessoa que é considerada muito boa naquilo que faz e se gosta ou se quer ou se precisa de ter Deus dentro dela e ter uma relação com o transcendente, exprime ou não exprime? É exatamente isso que eu gostaria de ser capaz de transmitir. E todos eles trazem uma vivência de espiritualidade, de fé, cada um à sua maneira, na sua intensidade, mas no mundo que é muito nosso, no meio urbano. Exatamente, é a cidade contemporânea. Exato. Isso é o outro aspecto que me interessa muito, é na cidade contemporânea, urbana, na comunidade estressada e neste momento aflitíssima e dolorosa e magoada com aquilo a que assistimos, quer na Ucrânia, quer no conflito do Médio Oriente, ou seja, 2 chagas tremendas, abertas diante dos nossos olhos a cada minuto.
como é que essas pessoas com vidas difíceis, e sabemos que são vidas difíceis, que os ordenados não chegam ao fim do mês, que há preocupações, que as mulheres têm uma vida pesada porque têm os filhos e o seu trabalho e a sua casa, como é que tudo isso se articula com Deus e com Deus lá dentro? E se a dificuldade aproxima ou afasta de Deus, ou há a tentação de afastar de Deus quando uma pessoa está perdida na sua própria, na solidão, no seu sofrimento, como é que isso tudo é? Vamos lá ver se eu sou capaz. Não, será certamente isso. E o que eles disserem, vão dizer também, de certeza, será muito inspirador e muito enriquecedor, particularmente para a forma como cada um também cria espaço para Deus dentro de si mesmo. Exatamente, criar espaço para Deus, exatamente. Exatamente. A entrada é livre, é às 19 horas. Às 19 horas, que é para não ser a seguir ao jantar, que as pessoas têm mais preguiça de sair de casa e se chover ainda mais, e portanto às 19 horas até atrevo-me a dizer que poderá ser um fim de tarde agradável, interessante, inteligente, quem sabe a pessoa vir com alguma sementezinha, eu gostava muito. Muito bem, Maria João. Olha, confio, sabem quem? No Divino Espírito Santo. É a única, enfim, não vou dizer pessoa, é a única coisa que me pode, entre aspas, ajudar a fazer isso menos mal, é o Divino Espírito Santo. Muito bem, muito obrigado, Maria João. Olha, eu é que agradeço. Termino a lembrar que mais logo, alguns minutos depois da meia-noite, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.